Eu estou colocando aqui um exemplo super bobo, isso que nunca vai cair no vestibular, uma única bateria e um único resistor. Eu estou querendo só calcular a corrente elétrica do circuito. Eu sei que você vai fazer voltagem igual a RI, só que o que eu quero te apresentar agora é a técnica dos pontinhos. Se você pulou para essa aula só porque você viu esse título aí no YouTube, você vai parar de assistir essa aula e volta para a primeira aula de introdução, porque lá eu começo a falar do que é a técnica dos pontinhos. Então é fundamental que você tenha assistido às aulas anteriores, porque agora a gente vai fazer três coisas, sendo que esses três exemplos que eu vou fazer é para mostrar principalmente um princípio que está aqui. Mas vamos lá. Por hora, eu tenho uma bateria de 10 volts ligado a um resistor de 2 ohms e os fios são ideais. O vestibular pode pedir, calcule a corrente elétrica que passa na resistência. Pode fazer isso aqui, ó, colocar aqui o amperímetro. Calcule a corrente elétrica que passa no amperímetro. Outra coisa, calcule a leitura do voltímetro. Aí ele coloca o voltímetro em alguns lugares aqui. A gente vai ver isso depois. Por hora, eu já quero te mostrar o que eu chamo de técnica dos pontinhos. Então, vamos lá. Quantos volts tem minha bateria? 10. A pergunta é, quantos volts tem aqui embaixo, na resistência? Muitos alunos vão fazer assim, Jacques, é lógico que é 10 volts. Esse é lógico, não é tão lógico. Tem aluno que tem tanta dificuldade nessa matéria, porque às vezes não viu ela direito, porque pode vir em prova assim, ó. Por exemplo, 2 resistores. Imagine que fosse aqui, ó, 10 volts, aqui tem 3 ohms e aqui 2 ohms. Esses 10 volts estão aonde agora? É 10 volts em cada um? 5 volts em cada? Como é que você faria essa conta? Se você não conhece a técnica dos pontinhos, você nunca vai entender o porquê de certas coisas nessa matéria. Então, olha só. Qual é o princípio? Lá da aula introdutória que eu falei, quando aparecer a bateria, já vai chutando que o polo negativo tem 0 volts. Então, eu estou adotando que o polo negativo tem 0 volts. Se o polo negativo tem 0 volts, quantos volts vai ter o polo positivo nessa figura? O polo positivo tem que ter 10 volts a mais que o polo negativo. Então, aqui tem 10 volts. Agora, vamos caminhar pelo circuito. Se aqui tem 10 volts, aqui tem quanto? 10. Vai descendo. Não tem ninguém. É 10, 10, 10, 10, 10. Chegou nesse pontinho aqui, 10 volts. Chegou nesse ponto aqui, ó, um pouco antes da resistência. Quantos volts? 10 volts. Do outro lado, passou pelo resistor. Não se atreva a falar nada. Vai pegar um ponto que você tem certeza. Eu tenho certeza que aqui é 0 volts porque eu quis assim. Então, se aqui é 0, você concorda que aqui é também 0? E se aqui é 0, aqui vai ter quanto? 0 volts. Jacques, e aqui? 0 também, né? Só que a gente despreza esses pontos. Chega aqui. Quantos volts aqui? 0 volts. Então peraí. Se eu ligar um voltímetro aqui assim, ó, qual vai ser a leitura desse voltímetro? O que voltímetro lê? Não é a DDP? Quanto que dá a DDP aqui? 10 menos 0. 10 volts. Ou seja, aqui coincidiu que a voltagem no resistor é a voltagem da bateria. Ou seja, a bateria está dando toda a sua DDP para aquela única resistência. E aí você vê, pessoal, o pessoal queima etapa demais. Você vem e faz assim, ó, voltagem igual a RI. Mas tá bom, essa voltagem é a voltagem de quem? Você está calculando a voltagem. Eu quero a corrente elétrica do circuito. Essa voltagem é a voltagem que está no resistor. O aluno pega só o número que está na bateria. Não! Você tem que mostrar que o que está na bateria é o que está no resistor.
que é a técnica dos pontinhos que vai me mostrar isso. Depois a gente vai fazer coisas mais sofisticadas, mas você tem que entender que eu não vou pegar, não é o número a voltagem da bateria. Eu vou pegar quantos volts tem no resistor. Qual é a DDP no resistor? Pela técnica dos pontinhos, 10. Isso é igual resistência elétrica, 2, vezes corrente elétrica. Faz a conta, isso dá 5 amperes. Qual é o sentido da corrente elétrica ali? Lembrando, corrente convencional. Sai do positivo e vai para o negativo. Só que agora eu quero mostrar uma coisa que é fundamental. Qual que é o sentido da corrente elétrica no resistor? Não está fazendo esse caminho aqui? Olha aqui no resistor o sentido da corrente elétrica. E aqui tem um princípio. Quando eu passar do polo negativo para o polo positivo na bateria, e eu não vou estar somando, fazendo mais volts, o polo positivo tem mais volts que o polo negativo. Ou o polo negativo tem menos volts que o polo positivo. Falei isso lá na aula introdutória. Agora, olha quando a gente vê a resistência. Jacques, ao atravessar a resistência, de 10 foi para 0 volts, o potencial caiu. Ah, legal, então eu vou decorar. Toda vez que eu atravessar um resistor, o potencial diminui. Não, essa frase está incompleta. Toda vez que você atravessar o resistor, no sentido da corrente elétrica, ocorre uma queda no potencial. Isso sempre será verdade. Ao percorrer o resistor elétrico no sentido da corrente elétrica, ocorre uma queda no potencial elétrico. Ou seja, ocorre uma diminuição do potencial. Gente, não é para decorar isso. Eu quero que você enxergue isso. Eu tinha 10, do outro lado da resistência eu tenho 0. 10 menos 10 é 0. Entendeu? Esse 10 não é 10 menos 0? Entendeu essa brincadeira? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou criar circuitos agora esquisitos para você só treinar a técnica dos pontinhos. E aí você vai pausar o vídeo e fazer o que eu estou pedindo em cada situação. Vamos ler aqui o enunciado. Determine o potencial elétrico nos pontos de B até G, sabendo-se que em A existem 100 volts. Pessoal, eu ainda não entrei em circuito elétrico fechado, propriamente dito. Então, estou te dando aqui umas informações. Já estou te garantindo que existe uma corrente elétrica de 4 amperes atravessando todo mundo aqui. Todos os resistores são ômicos e as baterias têm as suas respectivas voltagens. Eu quero saber quantos volts tem em cada pontinho desse aqui. Ou seja, vamos usar a técnica dos pontinhos e vamos caminhar pelo circuito. Como é que poderia vir em prova? Ele poderia pegar, por exemplo, o ponto C, ligar aqui um voltímetro ao ponto F e calcule a leitura do voltímetro que está ligado entre C e F. Coisas desse tipo. Você vai pausar o vídeo e vai resolver isso para mim, ok? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Como eu garanti que as resistências são ômicas, voltagem igual a RI. Então, ó, voltagem aqui. Quantos volts tem aqui? Resistência. 2 vezes a corrente 4. Então, 2 vezes 4. Aqui tem 8 volts. Depois a gente interpreta. Aqui, voltagem igual a R vezes I. Resistência 3 vezes 4. Isso aqui vai dar uma DDP de 12 volts. Aqui, voltagem igual a R vezes I. Resistência 1 vezes 4. Isso aqui dá 4 volts. E aqui, voltagem igual a R vezes I. A resistência é 2 vezes 4, 8. Pronto. As baterias eu não tenho que mexer, já foi dado ali.
Agora eu quero saber quantos volts tem em cada ponto. O enunciado falou que em A já existem 100 volts. Então, vamos lá. Aqui tem 100 volts. Beleza. Quantos volts tem em B? Vamos fazer aquela frasezinha? Ao percorrer um resistor no sentido da corrente, ocorre uma queda. Então, peraí. Vamos fazer o seguinte? Vamos colocar aqui um voltímetro, só para enxergar melhor as coisas. Qual que é a leitura desse voltímetro? O voltímetro não mede uma DDP? Qual que é a voltagem que eu calculei? Não foi 8? Então, aqui tem que ter quanto? 8 volts. Tá, se aqui tem 8 volts, 8 volts é a DDP, é a voltagem. Quantos volts tem em B? Ah, peraí. Ao andar no sentido da resistência, ocorre uma queda no potencial. Aqui tinha 100. 100 menos 8, então no ponto B vai ter que ter 92 volts. Entendeu? Vamos ver se bate? Ó, aqui, ó, tem 100. 100 menos 92 é 8. Beleza, bateu. Tá bom. Se aqui tem 92, gente, quantos volts tem aqui no polo negativo? Lembrando lá da aula introdutória. Na hora que você estiver caminhando pelo fio, se não tiver nada na frente, vai repetindo os números. Então aqui, ó, aqui tem 92, 92, 92, 92. Chegou no negativo, 92. Só que aqui é o polo negativo e aqui é o polo positivo. O polo positivo tem o quê? 20 volts a mais que o polo negativo. Como o polo negativo deu aqui 92 volts, 92 mais 20, eu tenho agora aqui 112 volts. E se aqui tem 112, então aqui, ó, 112, 112, 112, chegou no ponto C, tem 112 volts. Tá bom. Pega um voltímetro e coloca aqui. Qual que é a leitura do voltímetro? O voltímetro não lê a DDP? Qual que é a voltagem que a gente tem aqui? Não é 12? Estou andando no sentido da corrente, então ocorre uma queda no potencial. Tinha 112 antes. Atravessou o resistor, cai 12 volts. 112 menos 12. Então agora aqui tem 100 volts. Vamos ver se está certo? 112 menos 100 é 12. Perfeito. Ah, beleza. Põe mais um voltímetro aqui, ó. Quantos volts tem nesse voltímetro? A voltagem do voltímetro é 4. Como aqui eu tenho 100 no sentido da corrente, cai 4. 100 menos 4, aqui vai ter 96 volts. Bom, se aqui tem 96, vai andando, vai andando. Técnica dos pontinhos, 96, 96, 96. Chegou no polo positivo. Aqui vai ter 96 volts. Agora no polo negativo vai ter quanto? Espera aí. O polo negativo não tem menos volts? Quantos volts a menos? 30 a menos que o positivo. Só que o polo positivo não tem 96? 96 menos 30, então aqui tem quanto? 66 volts. Beleza, vai andando. 66, 66, chegou no ponto F, 66 volts. Ah, joia. Faz o voltímetro aqui agora. Aqui tem quanto? Já calculamos, voltagem igual a RI, 8 volts. Estou andando no sentido da corrente. Ocorre uma queda no potencial. 66 menos 8, então aqui vai ter quanto? 58 volts. E vai andando, chegou no ponto G, aqui vai ter 58 volts. Se a prova quisesse fazer isso aqui, ó, calcule a leitura do voltímetro. Aí poderia pegar, qual que é a DDP entre A e G? Aí você teria que pegar 100 menos 58.
Lembrando, quando se lê voltímetro, é um número menos o outro. É a diferença de potencial. Então, o que eu quero mostrar para vocês, todo mundo já deve ter ouvido falar das leis de Kirchhoff. Com isso que eu estou mostrando para vocês, vocês não têm nem que saber que esse nome existe. Eu já estou te mostrando a técnica da lei das malhas e não sei o quê, pela técnica dos pontinhos. Vamos fazer agora um outro exemplo. Para a gente encerrar essa parte da técnica dos pontinhos, depois a gente vai treinar de outras formas, tá? Eu quero que você calcule a DDP, o módulo da voltagem entre os pontos A e B, ou seja, eu quero o AB. Estou te dando informação de quantos volts tem nas baterias, o valor da resistência elétrica e das correntes, e estou te dando uma informação que sem ela não daria para fazer. É para considerar que aqui embaixo tem um fio terra, ou seja, aqui tem 0 volts. Jacques, mas como é que essa corrente está desse jeito? Pessoal, o circuito não está completo. Tem outras coisas aqui, ó. O que importa é que eu já desenhei para você o sentido da corrente. Você concorda? Olha só, tem 2 amperes vindo aqui, 3 amperes vindo aqui. Olha só o que aconteceu. 2 mais 3 juntaram e viraram 5. Então imagina como se fossem 2 canos, onde vem 2 litros d'água, 3 litros d'água, juntaram, viraram 5 litros d'água, tá bom? Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer? Pausa o vídeo e calcula para mim a DDP. Primeira coisa, voltagem igual a R em todo mundo aqui, ó. Voltagem aqui é a resistência vezes a corrente, 3 vezes 2. Aqui tem 6 volts. Aqui, voltagem igual a R vezes I, resistência 2 vezes corrente 2. 2 vezes 2, 4 volts. Aqui, voltagem igual a RI, resistência 3 vezes 5, 15 volts. Aqui, 2 vezes 3, voltagem igual a R vezes I, 2 vezes 3, 6 volts. Aqui, voltagem igual a RI, 1 vezes 3, 3 volts. Tá bom. Lembrando, quando eu calculo a voltagem no resistor, eu tenho uma DDP. Então, vamos agora botar voltímetros aqui. Aqui, o voltímetro vai indicar quanto? 15 volts. Aqui, ó. Vai ter quantos volts? Esse eu calculei aqui. Aqui é 4 volts. Aqui. Esse voltímetro vai ler quanto? 6 volts. Aqui em cima, 6 volts. E aqui, 3 volts. Bom, então tá bom. Agora vamos caminhar pelo circuito usando a técnica dos pontinhos. Eu quero saber quantos volts tem em B e em A. Aí você vai fazer um menos o outro, tá bom? Então vamos lá. Aqui tem 0 volts. Se aqui tem 0 volts, então, ó, aqui é 0 volts. Aqui vai ter quanto? 0 volts. Passou do negativo para o positivo. O polo positivo tem quantos volts a mais que o negativo aqui? 100 a mais. Então, se aqui tem 0, aqui vai ter 100 volts. Beleza? Bom, se aqui tem 100 volts, aqui tem quanto? 100 volts. Agora, olha só, vou passar pela resistência. Ao passar pelo sentido da corrente, ocorre uma queda. Uma queda de quanto? 6 volts. 100 menos 6, então aqui vai ter quanto? 94 volts. Tranquilo? Continua. 94. Passou pela resistência. Se você quiser, ó, você pode botar outro pontinho aqui, ó. 94, chegou aqui, 94 volts. Continua. Passou pela resistência. Tá no sentido? Tá. Ocorre uma queda. Uma queda de quanto? 4 volts. 94 menos 4,
aqui vai ter 90 volts. Vai caminhando. Aqui tem quanto? 90. Chegou aqui, 90. E agora que o pessoal se perde. Daqui para lá, o que vai acontecer? Bom, aqui tem 90. Aqui tem quanto? 90. Passou daqui. Está no sentido da corrente? Sim. Ocorre uma queda. Queda de quanto? 15 volts. 90 menos 15. Aqui vai ter quanto? 75 volts. Veja bem, pessoal, sempre tem que bater. 90 menos 75, que é a DDP, dá 15. Bateu. Se aqui tem 75, aqui tem quanto? 75 volts. Só que aqui é o polo positivo. O polo negativo tem que ter quantos volts a menos? 10 a menos. 75 menos 10, aqui vai ter 65 volts. Chegou no ponto B, 65 volts. Tá bom? Mas e para o lado de cá? Aqui tem 90. Aqui tem quanto? 90 também. E aqui? Agora, olha só. Estou passando na corrente. No resistor. Eu estou no sentido da corrente? Não. Qual que é a regra? Ao percorrer o resistor no sentido da corrente, ocorre uma queda. Tá bom, e se eu andar no sentido contrário? Então, em vez de ser uma queda, vai ser um aumento. Então, olha só, aqui tinha 90. Andou contra a corrente, sobe quantos volts? 6. 90 mais 6, aqui tem 96 volts. Só para ver se está certo o raciocínio. 96 aqui. Ao percorrer o sentido da corrente, não tem que ter uma queda de 6. 96 menos 6, 90. Bateu. Beleza. Aqui tem 96. Aqui tem quanto? 96. Só que é o polo negativo. O polo positivo tem que ter 20 volts a mais. 96 mais 20, aqui vai dar 116 volts. Aqui, então, vai ter 116. Chegou aqui, 116. Olha só, de novo, perigoso. Contra a corrente. Quando é no sentido, cai. Quando for contra, sobe. Sobe quantos volts? 3. 116 mais 3, aqui vai dar 119. 119 aqui, então aqui tem 119 volts. Vê se está certo? 119 menos 16 dá 3. Beleza. Bom, o que eu pedi? A DDP entre os pontos A e B. Ora, então, a DDP entre A e B vai ser 119 menos 65. Isso vai dar 54 volts. Tranquilo? Você vai ver como que isso aqui vai ser útil mais lá na frente.